Boa noite a todos. Parabéns aí pela exposição do vereador Tucão. Você me lembrou o Fiore Gilhote, viu? Ou Osmar Santos. Parabéns aí. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão da saúde, que o Ortega fez um bom levantamento. Achei interessante os dados de Assis. Pena que as outras cidades você não conseguiu. E nós também percebemos lá em Itatinga, isso até nós comentamos já na comissão, que realmente os valores expendidos lá em Itatinga são muito inferiores, desculpe, Itapeva, aqui Itapeva, são muito inferiores aos praticados aqui em Avaré. Eu já até afirmei aqui, eu não dou mais plantão, não faço mais retaguarda, porque já fiz o meu papel como profissional da saúde nessa área, né? E eu já falei, e vou repetir aqui em público, nunca os médicos da cidade de Avaré ganharam tão bem em termos de plantão, de retaguarda, como nesse governo. Não há dúvida, é só pegar os valores. Tá? E há uma pressão e um lobby enorme em cima do prefeito, e para acertar esses valores, houve, de fato, esses valores, gente especialidade que viu que a outra tinha sido aumentada e queria também aumentar, e, no fim, deu esses valores aí, a ponto de chegar a esses valores citados de 5 milhões anuais. E tem muita gente que ainda não está contente, que critica fundamente, critica muito o prefeito, porque às vezes há atraso, essa coisa toda. Então, é uma situação que precisa ser reavaliada, sim. Né? Não sei como, porque não se chega a um acordo, na verdade, porque as reclamações são muitas, apesar de valores consideráveis que são pagos para retaguarda, coisa que eu já fui tanto tempo, 30 anos aí dando plantão. Na minha época ainda plantão de graça. Quantas vezes nós demos plantão sem ganhar absolutamente nada? Isso na década de 80, final quando eu cheguei em Avaré, 78. Na década de 80, não, isso é experiência de vida, né, Stati? Você vai chegar lá se tiver sorte. Viu? Então é isso. Com relação à retaguarda, existem duas coisas diferentes. Uma retaguarda do pronto-socorro e outra retaguarda da Santa Casa. São coisas diferentes. O CRM exige 6 especialidades para a prefeitura bancar o plantão de retaguarda do pronto-socorro, que é o que foi dito aqui: clínica médica, clínica pediátrica, obstetrícia, ortopedia e também cirurgia. Se não me engano, deu 6, acho. São essas daí. Isso daí que é obrigatório ter o primeiro atendimento. Quando passa para a Santa Casa, e for um caso neurológico, tem a neurocirurgia que é referência. Então, como foi dito aqui por alguém, que não, se tem, por exemplo, uma criança que bate a cabeça, dá um AVC, não é bem isso, né? Um trauma craniano, né? Tem um neurocirurgião lá, sim, claro, referência, não é um neuroclínico que vai tratar disso. E quando transfere um AVC isquêmico, como foi um caso desses dias, para a Santa Casa, o médico neurologista, que faz parte do corpo clínico, tem a obrigação, sim, de dar suporte para as interconsultas que o clínico pede para ele faz parte do corpo clínico. Então, são coisas diferentes. O primeiro atendimento é dado no pronto-socorro. E o clínico, um socorrista bem preparado, consegue se resolver tudo isso que foi dito aqui. Porque tem um neurocirurgião, tem um ortopedista, tem um cirurgião. Quer dizer, vamos separar bem o joio do trigo, que são coisas... Então, na verdade, o que existe é um lobby muito grande, e é difícil, realmente, lidar com essa situação. Eu queria também dizer a respeito da Zika, né, que está um problema sério hoje. A Organização Mundial de Saúde decretou emergência mundial por causa da Zika. Emergência mundial. Teríamos já atingido cerca de 1,5 milhão já no Brasil de contaminados pela Zika. E a Zika, das 3 doenças, é a mais tranquila, dá pouca febre, dá um grosseiro, né, dá dor na junta e não leva à morte ninguém, mas quando contamina uma gestante, dá essa situação da microcefalia. A Organização Mundial de Saúde parece que ainda não reconheceu a relação de uma doença com a outra, mas parece que está bem definido, já pelo menos para mim, já ficou bem claro, pelo que a gente lê, que realmente há relação entre a microcefalia e a febre Zika, como também tem aquela outra síndrome chamada Guillain-Barré, que parece que tem a ver também. Né? Então, só para colocar isso e ressaltar. E outro trabalho que a Fiocruz está fazendo, olha só a confusão, se isso confirmar, que o Culex é o pernilongo, e o Aedes aegypti é o primo dele, que é o que transmite as doenças.
tem locais aí do mundo que já constataram que o pernilongo também poderia transmitir essas doenças. Olha só, se isso se confirmar, a extensão que pode tomar isso, né? Então, realmente, a Organização Mundial de Saúde tem toda a razão em decretar emergência mundial, porque é uma situação inusitada que nunca se enfrentou coisa desse tipo, na verdade. Quer dizer, outras epidemias já aconteceram, mas a Zika é uma novidade, né? É uma doença nova, na verdade. Eu estive na cidade de São Leopoldo, e lá eu vi algumas coisas interessantes que eu estou apresentando o requerimento, sugerindo aí abatimentos para premiar o bom pagador de IPTU. A Avaré, tradicionalmente, sempre dá isenção no final do ano para premiar o mal pagador. Eu acho que tem que inverter essa lógica, começar a premiar o bom pagador. Isso eu vou explicar nos requerimentos, assim como também vou citar o exemplo de Água Santa, no Piauí, que acabou, voltando um pouquinho à questão da dengue e da chikungunya e do Zika, uma cidade pequena do Piauí, que tem um bom exemplo de ação efetiva de combate a esse vetor. Eu também levantei, e esse dado é mais ou menos o valor que é pago para os profissionais da saúde, eu levantei o valor anual que o governo federal repassa de Bolsa Família para Avaré. E a gente chega perto do valor de 4 milhões de reais, que é dinheiro injetado na nossa economia pelo Bolsa Família. Isso gira esse dinheiro aqui em nossa cidade, dá mais ou menos 370 mil por mês de recursos do Bolsa Família para atender as pessoas com vulnerabilidade. E isso daí é gasto aqui no comércio, em alimentos, material escolar e tantas outras coisas. Veja só a importância do Bolsa Família, não digo só para atender aquela pessoa com vulnerabilidade, mas também para gerar economia. Coisa que muitas vezes, quando alguns criticam o Bolsa Família, isso eles às vezes não citam. E eu estou citando aqui que a Avaré, dados nossos aqui, eu tenho aqui os valores, nós temos aí quase não, até ultrapassa um pouco, 4 milhões de reais por ano de recursos federais do Bolsa Família circulando em nossa economia. Um exemplo dessa semana também, acho que o Davi, que gosta de falar desse tema, em São Paulo foi inaugurado um Centro Municipal de Adoção. Eu vi a matéria, apesar que aqui, de certa forma, a gente não tem um centro municipal, mas nós temos uma iniciativa que nenhuma cidade tem, que é o Abrigo Picolina. Quer dizer, é mais ou menos nesses moldes. E o Haddad teve, e o Padilha, né, que é o secretário de Saúde lá, inauguraram dia 29 agora, e pelo que eu vi pelas fotos e pela matéria, eu achei muito interessante da maneira como eles fizeram, né? Inclusive, há uma interatividade entre quem quer adotar e o próprio animal, o gato e o cachorro, que tem cerca de 350 animais prontos para adoção, vermifugados, tem 4 mesas cirúrgicas, bem bacana, uma ideia que eu achei bastante interessante, estou compartilhando com os vereadores aqui, com os nossos ouvintes também. E, para completar, eu queria só ressaltar uma ideia que eu achei boa, muito interessante. A Secretaria de Educação fez uma parceria com o Instituto Federal, vai ter lá o EJA, o EJA tem uma saudável, melhor dizendo, concorrência do CEJA, que o CEJA não é presencial 100%, né? E o EJA é presencial. Então, para atrair as pessoas adultas que querem fazer o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, estão incluindo cursos técnicos no EJA municipal. E lá no Instituto Federal vai ter, já está tendo, me parece, ou vai ter a partir de agora, o curso de auxiliar de hospedagem, que é mão de obra para os nossos hotéis, recepção, etc., né? Governança. Achei bem interessante esta associação aí, que realmente... E outra ideia boa, que até preciso confirmar se está funcionando bem, é a central de vagas de creche. Eu achei a ideia boa, tentei ligar agora para a Lucinha, não consegui para pegar os dados, e não sei se está funcionando como deveria, mas acho que a ideia em si é bastante interessante. Com relação à estrada da Cutrale, estou vendo o Hélio aqui, né, Hélio? Me informaram hoje que o pessoal foi lá que deram uma ajeitada, né? Então, tomara que a chuva de sábado não tenha estragado o trabalho, né? Que essa chuva realmente tem complicado. E eu só quero mandar um abraço para o Zé Edson Bagaglio, né? Que depois nós conversamos, está presenciando e assistindo aqui a sessão. Além do Dr. Ronaldo também, que nós conversamos hoje, né? Um abraço a todos e boa sessão para todos nós.